Fala aí, galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Natanael Oliveira. Eu estou aqui a convite de Eduz para compartilhar com vocês os bastidores do que nós estamos chamando de funil em camadas. Como que você cria uma comunidade forte e, ao mesmo tempo, você gera recompra. O meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês como que você pode transformar um cliente em várias vendas, como que você implementa o famoso empilhamento de funis e ofertas, como que você usa a sua comunidade como um motor de retenção. Eu vou trazer vários exemplos práticos para que vocês possam implementar e, naturalmente, com toda a estrutura e com toda a ajuda da Eduz para vocês. Então vamos lá, gente. De maneira bem objetiva, eu quero compartilhar esses bastidores e dizer que, em primeiro lugar, tudo que eu vou mostrar para vocês não é algo que eu li de teoria. É algo que eu vivo na prática há mais de 10 anos. Essa foto aqui, janeiro de 2022, janeiro de 2015, né? 22 de janeiro de 2015, eu estava nessa reunião em San Diego, Califórnia. Aqui é um encontro do grupo de mastermind do Ryan Dice. Nós tínhamos aí cerca de 150 empresários, mas eu fui chamado para esse almoço mais VIP, mais private, porque eles estavam ali com um projeto de internacionalização, eles sabiam que eu era do Brasil, já acompanhava ali os treinamentos. Eles me chamaram ali para apresentar um pouco desse projeto, desses bastidores. E dali em diante, há mais de 10 anos, eu venho implementando o modelo americano, eu venho implementando essas estratégias, e é o que eu quero trazer um pouco desses bastidores para vocês, tá bom? Então, tudo que eu vou mostrar aqui agora é o modelo americano na veia, para que você possa implementar no Brasil 10 primeiros passos. A primeira parte que eu quero explicar para vocês é o conceito de comunidade dentro de um programa de recorrência, dentro de uma estratégia que você possa, ao mesmo tempo, transformar um desconhecido em uma pessoa que, de fato, vai comprar uma primeira vez, vai se tornar um assinante e vai ter ali uma continuidade com você. Olha como é que funciona essa estratégia. Eles fazem esse modelo aqui, ó. Se você observar, aqui é um funil que eles falam. Você pode fazer um test drive de 14 dias da nossa comunidade. Então, isso aqui é uma campanha que é utilizada para público frio. Então, é um anúncio. Esse anúncio é feito e fala: experimente aqui o nosso conteúdo. Tem aqui um pacote de conteúdo. A pessoa, por $1, pode experimentar. E se você observar aqui no cantinho, eles têm uma data de entrega ao vivo. Então, funciona mais ou menos assim. A pessoa vai ter 14 dias gratuitos. Na Eduz, a gente consegue fazer essa configuração também. E depois passa a cobrar um valor mensal. Aqui no caso deles é $97 por mês. E a ideia é, no meio desses 14 dias, existe um encontro ao vivo. Só que olha só que interessante. Neste encontro ao vivo, eles não tentam vender a permanência na assinatura. Eles vendem um outro programa high ticket. E aí, quem quer comprar esse programa high ticket ganha a assinatura anual como bônus. E quem não comprar a assinatura, o programa high ticket, eles podem falar: bom, se você quiser continuar, só não fazer nada, esperar os 14 dias e você pode participar de outras reuniões. Então, olha só que interessante. Ao mesmo tempo, eles geram um lead, eles geram um comprador, mesmo que ainda não no valor oficial, mas a pessoa passa o cartão de crédito. Eles têm a oportunidade de fazer uma espécie de lançamento ao vivo para vender um high ticket e eles ainda têm a oportunidade de garantir a recorrência em um único funil. Porque a ideia aqui é transformar o lead em aluno participante de uma comunidade o mais rápido possível. Então imagina só que a pessoa acabou de entrar em um programa, ela já tem ali acesso aos conteúdos, mas principalmente acesso à comunidade. As pessoas estão ali interagindo, tem perguntas, tem respostas, tem checklist, tem materiais, tem as reuniões passadas. Então a pessoa já entra naquele ambiente de comunidade. Então isso é extremamente poderoso e no Brasil praticamente ninguém está fazendo isso. Então é uma oportunidade para você colocar em prática. Então às vezes você já tem alguns cursos gravados, às vezes você já tem algum material pronto, ou você tem facilidade em criar. Então esse é um funil que você pode experimentar, um funil trial, que você coloca a pessoa para entrar na lista experimentando e também vai participar de uma aula ao vivo e depois pode manter essa assinatura. Na Eduz você pode já fazer esse modelo de assinatura e tem um trial também, é um modelo que funciona muito bem, você deveria experimentar. Então aqui é um pouco mais de como eles trabalham essa oferta, focam muito na ideia de $1, acessa, participa, experimenta, faz o test drive. Em alguns casos, ele já libera a própria aula gravada, essa aula maior que eu falei, e aí você assiste a aula gravada e pode pagar $1 para participar da próxima aula, mas é sempre nesse senso de comunidade, algo extremamente importante e poderoso, que eu recomendo que você faça também. Aqui é uma versão de mais ou menos como que eu faço também essa estratégia. Eu tenho esse modelo do trial, eu também tenho esse modelo que eu atraio a pessoa por um fundo de aquisição low ticket, ou seja,
A pessoa baixa o material gratuito e uma vez que ela baixa esse material gratuito, quando ela coloca o e-mail, ela assiste a uma aula, já é uma aula mais completa, semelhante a esse modelo aqui, e aí eu tento vender uma assinatura de R$ 10 por mês. Esse modelo do low ticket de recorrência, ele tem um propósito muito claro, que é de fato criar uma comunidade, criar um clube ali de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais massiva. Então, no meu caso, como eu trabalho na grande maioria dos casos com tickets maiores, eu vou vender mentorias, eu vou vender grupos de negócios, para mim é muito importante atrair um lead já comprador, uma pessoa que me conhece e já compra alguma coisa. Não um curioso, não uma pessoa que só quer material gratuito. Então, isso é uma forma muito rápida de entender se esse lead aqui ele é comprador. Porque se a pessoa me conhece, ela já compra R$ 10 para ter acesso à comunidade, eu tenho esse indicativo de que realmente é uma audiência interessante. Então, é uma variação dessa estratégia, é uma opção a mais para essa estratégia, mas você pode utilizar as duas. Eu tenho um modelo de assinatura que eu faço trial e eu tenho um modelo low ticket que eu faço campanha de aquisição. A pessoa coloca o e-mail, página de obrigado, tem um conteúdo e depois vai para outra oferta, tá bom? Bom, isso aqui é para explicar que a grande diferença do modelo americano e a grande diferença entre você ter uma venda que se transforme em várias vendas com o mesmo cliente é uma mudança de mentalidade. No passado, a ideia do funil de vendas era: vou criar um funil de vendas para vender determinado produto. Vou criar um funil de vendas para vender determinado programa. Mas hoje a mentalidade é diferente. No modelo americano, você gera leads para a empresa, ou seja, eu vou atrair leads para que eu possa rodar essa sequência de ofertas, para que eu possa rodar essa sequência de produtos. Então você não pensa só em uma oferta, você pensa na empresa. Então quando a pessoa entra, por exemplo, na minha lista, eu vou fazer com que ela passe por todas essas ofertas, começando pelas ofertas mais high ticket, como eu mencionei, que geralmente eu vendo com aula ao vivo, depois um ticket um pouco menor, que eu faço aulas experimentais, depois a oferta direta, que são os cursos gravados e os e-books. Ou seja, a pessoa entra na minha lista e ela irá passar por uma, duas, três, quatro formatos diferentes de campanhas. Por isso que, para mim, é importante muitas vezes ter a assinatura. Porque eu tenho um aquário ali de assinantes que eu posso rodar as minhas campanhas. Mas, naturalmente, eu também posso fazer isso para os meus leads. Então, essa é uma outra opção para você olhar também. O mix de produtos não mais como uma escadinha ou como uma esteira, mas como um portfólio, para que você possa vender várias vezes para as mesmas pessoas, mas também levar em consideração perfis diferentes. Aqui é um outro exemplo para você entender um pouco como que isso funciona. Se você observar, eu tenho aqui, ó, Workshop Shorts AI, R$ 27, Desafio Tráfego Pago com IA, 68, certificação Copyright para as mídias sociais, ChatGPT 297, aulas ao vivo 47. Eu trabalho com vários temas isolados. Então, da mesma forma que nós temos a oferta agrupada, ou seja, eu vendo uma assinatura e a pessoa pode pagar pela assinatura para ter acesso a um bloco de conteúdo, eu também tenho as ofertas diversificadas, pulverizadas, porque existem algumas pessoas que elas não querem o comprometimento da assinatura. Então é importante que você tenha a possibilidade de fazer as duas vendas, tanto a venda agrupada como também a venda separada. Então isso é algo muito interessante. E você observa aqui que em muitos casos você gerar essa venda low ticket em grande volume pode realmente trazer um resultado bem interessante para a sua empresa em termos de monetização, em termos de faturamento. Um outro exemplo aqui, vendendo tickets na casa de 247, 397, é que você também pode gerar um consolidado de vendas interessante. Mas o que eu quero realmente focar com vocês aqui é a minha estratégia principal, que é utilizando a Eduz em duas camadas. A primeira camada é, de fato, isso que, para mim, é a melhor parte da Eduz, essa agilidade que eles têm de aprovação de produto, de você criar rápido, já colocar para vender, da venda rápida, enfim. Se você observar, eu tenho vários desafios que eu vendo. Aqui eu tenho uma live, eu literalmente vendi uma live. Ao invés de entregar uma live gratuita, eu cobrei por essa live. Eu cobro ali R$ 47, R$ 27, depende do lote, mas eu fiz 360 vendas que geraram R$ 14.000 em faturamento. Eu posso colocar aqui como lucro porque eu compro tráfego predominantemente para vender a minha sequência de high ticket. Então, quando eu faço essas ofertas na Eduz, eu não estou comprando tráfego para vender esses produtos. Eu estou oferecendo para a minha audiência, para o meu público morno, para a minha audiência de leads, para os meus seguidores. Então, eu não estou indo para o público frio, para o low ticket. E essa é uma diferença do modelo americano. Você não faz oferta direta só para o low ticket, você constrói audiência para vender todos os produtos da empresa em uma ordem bem definida. Então, por isso que a comunidade ela é tão importante. Mas aqui eu tenho ó, treinamento ao vivo, 355 vendas, treinamento ao vivo, 285 vendas, aí tem e-book. Então, eu vendo live, eu vendo um treinamento ao vivo, eu vendo um desafio, eu vendo um workshop.
Isso é o modelo americano. Essa estratégia aqui, ó, por exemplo, de Harvard, ele vende um desafio de $47. A mesma lógica, eu vou vender ali por R$ 27, por R$ 47. É o modelo americano sendo implementado não só com o objetivo de vender um front-end, que depois eu vou tentar vender um high-end. Não é isso. É a ideia de um senso de comunidade e de recompra. Tudo isso, porque se a pessoa compra 3, 4, 5 desafios, eventualmente ela pode querer avançar para uma mentoria. Mas se ela não comprar a mentoria, não tem problema, ela está comprando vários tickets comigo. Então, é essa ampliação das múltiplas fontes de lucro que caracteriza o que nós chamamos de empilhamento de ofertas. Então, o empilhamento de ofertas ele consiste na possibilidade de você ter múltiplas campanhas rodando e múltiplas fontes de lucro sendo oferecidas. Tá bom? Aqui é um outro exemplo. Esse aqui, para mim, é um dos mais emblemáticos aqui quando eu falo sobre a utilização da Nutro, a utilização do portal de membros e principalmente a utilização de order bumps. Então, isso é algo importante para vocês levarem em consideração também. Quando a Eduz lançou o Checkout Sun lá atrás, talvez você não seja dessa época, eu vi o Checkout Sun ser lançado. Um tempo depois, quando nós tínhamos a possibilidade de ter aquele checkout bonito, completo, detalhado, nós começamos a utilizar um modelo que aqui nos Estados Unidos é muito comum, que é o chamado do Free Offer. O Free Offer, basicamente, é quando você faz uma campanha na qual você coloca um produto de fato, não é um imã digital, não é um PDF gratuito, não é um checklist gratuito, é você pegar um produto que você eventualmente vai vender ou você já vendeu e você literalmente coloca 100% off, fica R$0. Então, nesse caso, se você observar aqui, eu peguei um e-book que realmente é um produto completo e eu coloquei por R$0. Eu tive 14.849 transações por R$0, 14.801 transações por R$0. Eu coloquei praticamente 30 mil alunos dentro da plataforma da Eduz, dentro da Nutro. Então, a pessoa ela faz uma transação, ela passa pelo ritual ali da compra, ela recebe o login e senha, ela entra no portal, ela vê o e-book, ela tem aulas bônus e tem banners levando para grupo no WhatsApp, levando para aulas ao vivo. Existe ali uma oferta sendo feita para aquelas pessoas. Mas primeiro ela não paga e depois ela tem a oportunidade de engajar, de participar de uma aula. Você utilizar o Checkout Sun para fazer essa estrutura e a Nutro para ser a tua plataforma de comunicação é algo espetacular, que eu recomendo para vocês, que eu recomendo que vocês realmente utilizem, porque a grande questão não é só a pessoa baixar um PDF e ficar perdido no computador dela. Ela tem um login e senha. É o seu aluno agora, é sua aluna agora, que você pode se comunicar com aquela pessoa, que você pode mandar notificações, que você pode liberar novas aulas. Olha que bacana. Aqui é o exemplo que eu falei para vocês aqui do de R$10. Eu já tive na Eduz mais de 10 mil transações desse programa. R$85 mil em faturamento, mais de R$85 mil em faturamento. Aqui é um outro programa de assinatura de R$38 por mês, que eu tenho uma versão de 397, mais 167 mil em faturamento. Aqui é um e-book de 30 e poucas páginas vendidos a R$7, mais de 3.722 transações na Eduz. Ou seja, gente, olha a quantidade, isso aqui é o empilhamento. Eu vendo um desafio, depois eu vendo outro, depois eu vendo outro, aí faço uma oferta da mentoria, faço uma oferta da imersão, aí eu libero um livro gratuito, aí faço a venda da assinatura, aí vendo um e-book, aí libero o outro. Você planejar o ano da sua empresa com múltiplas ações de vendas, um empilhamento de ações. Isso é extremamente poderoso. Eu não tenho tempo aqui nessa aula de detalhar todos os bastidores, aí eu vou pedir que vocês falem assim para Eduz, Eduz, chama o Nathanael para fazer uma aula mais completa, para ele detalhar mais para a gente aquelas estratégias de como que utiliza. Faz lá, dá essa moral lá e fala, a aula foi boa, mas o Nathanael poderia falar mais, explicar, que eu posso mostrar para vocês qual é a lógica por detrás dessas múltiplas fontes de lucro. Porque se você for observar, cada produto aqui é como se fosse um funil isolado, mas é um funil que a pessoa pagou. Imagina você ganhar dinheiro enquanto você prepara a pessoa para comprar o seu produto de fato. Isso quase ninguém sabe fazer no Brasil e, naturalmente, é um modelo americano que eu tenho buscado apresentar para vocês e simplificar para vocês. Dá uma olhada nesse exemplo. Em muitos casos, você vai sim vender o low ticket de maneira bem específica, como eu mostrei para vocês, como eu vendo. Mas em outros casos, você precisa criar pacotes. Então, eles criam muitos pacotes. Olha, você vai ter acesso ao e-book, à masterclass, ao checklist, a um tutorial e a 3 aulas. Esses pacotes eles são muito poderosos para essa venda. Aí sim, para público frio. Nesse caso, eles vendem muito para público frio. Aqui é um exemplo de como que eu faço essas estratégias quando eu vou vender para público frio. Eu geralmente vou criar um posicionamento único para esses produtos. Aqui, por exemplo, Projeto 1K, curso completo, 23 modelos de copy para Instagram. Então, eu busco criar um posicionamento quase à parte
para que esses produtos possam atrair novos clientes. Mas, mais uma vez, aqui também tem o conceito de comunidade. Olha, você vai fazer parte do meu programa Projeto 1K. É um grupo de alunos que estão buscando a meta de 1K por dia. Olha, se você quer fazer parte do grupo que está se especializando em copy para Instagram, eu estou montando um programa para te ajudar. Então, esse argumento da comunidade, do grupo, é algo realmente poderoso que vocês deveriam levar muito em consideração. Aqui eu tenho a estratégia que eu uso para compra de tráfego, que é um modelo diferente do que é trabalhado no Brasil, porque no Brasil as pessoas elas compram tráfego dividido assim: distribuição de conteúdo, geração de leads e depois vai para a venda. No modelo americano é o contrário, você já começa com a oferta direta de tickets maiores. Então eu compro tráfego aqui para programas, por exemplo, de R$ 5.000. Nossa, Natan, mas as pessoas vão comprar? Algumas pessoas compram. Mas esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é, a pessoa nunca me viu na vida. Ela viu um produto de R$ 5.000, ela vai comprar? Provavelmente não. Mas ela já sabe que eu tenho um programa de R$ 5.000. Então, na hora que eu fizer uma oferta low ticket, eu converto mais. Ou seja, ao invés de você ficar martelando sempre naqueles produtinhos, apresenta o que você tem mais completo, desde que as pessoas já saibam aquilo que você tem mais completo. Tá bom? Um outro ponto importante, que também envolve comunidade, envolve low ticket, envolve oferta direta, é o funil Software as a Service, um funil SaaS. Com a inteligência artificial, existem muitas maneiras diferentes e simples para você criar sua própria IA, para você criar o seu próprio conteúdo, para você criar o seu próprio agente e vender para as pessoas. E é uma oferta que tem uma conversão relativamente alta, principalmente para público frio. Porque pensa o seguinte, você está pegando uma pessoa que ela está vendo uma solução que ela pode se interessar sem obrigatoriamente ela te conhecer. Para mim, esse é o ponto-chave. Você não precisa tanto da autoridade. Você precisa da fator irresistível. Então, isso é algo extremamente importante para vocês dominarem e para vocês aprenderem dentro dessa estratégia. Porque, realmente, quando você consegue criar uma copy, quando você consegue criar uma oferta que tem esse nível de conversão imediata, vocês podem ter um resultado bem interessante. Esse aqui é um outro ponto que eu posso mostrar alguns materiais para vocês, algumas ferramentas que você pode criar a sua ferramenta de inteligência artificial. Vamos ver se a Eduz libera esse material para vocês também. Aqui, como eu falei, é o desafio low ticket. Isso aqui, muitas pessoas no Brasil acabaram fazendo de uma forma que, na minha opinião, não é a melhor, porque eles estão vendendo lançamento pago. A ideia da estratégia original não é você passar 4, 5 horas entregando, muito menos usar isso como lançamento de um produto. A ideia, de fato, é você ter um momento de engajamento mais forte com a sua audiência. Lembra? Comunidade, recompra, experiência. Eu não preciso que a pessoa saia do desafio e obrigatoriamente já compre um produto high ticket. Eu preciso que a pessoa saia daquele desafio entendendo que aquele método é para ela, querendo fazer parte daquela comunidade, querendo ter novos pontos de contato. Então, é uma forma diferente para você ter essa estratégia. Aqui é um outro exemplo de funil. Eles trabalham muito forte essa ideia de já liberar uma aula completa. Olha essa aula aqui, 1 hora e 31 minutos. E no final da aula, eles já vendem um programa de $1.000, de $2.000, as duas opções. Esse é um modelo, mais uma vez, está meio repetitivo isso, mas é porque eu preciso que você entenda. Eles perceberam que tempo de engajamento significa mais conversão no curto, médio e longo prazo. Se as pessoas estão assistindo as suas aulas, se as pessoas estão passando mais tempo com você, provavelmente elas vão querer comprar com você. Então, ao invés de você tentar uma única tacada de vendas, você tem múltiplas ações. Por isso, o empilhamento de vendas. Por isso, o empilhamento de oferta. São várias ações acontecendo ao mesmo tempo, de uma maneira ordenada, ou seja, existe uma sequência. E aqui, para fechar, muitas pessoas no Brasil estão utilizando essa estratégia da sessão comercial, da estratégia, sessão estratégica, enfim. Só que o problema é que muitas vezes eles prometem assim, vem para um encontro gratuito, vem para isso. Aqui nos Estados Unidos, não. O que eles fazem? Eu posso te ajudar com isso, com isso, com isso, com isso. Você quer fazer uma reunião para que eu possa te apresentar de maneira mais detalhada? É muito objetivo. Só que antes de comprar tráfego, chamando para a reunião, muitas vezes eles já levam as pessoas para assistir uma aula da oferta, a pessoa já comprou um desafio. Existe o objetivo inicial de construir o fator comunidade. Então, se você observar, as ações elas não são mais isoladas, independentes, elas são totalmente conectadas. E elas partem do princípio de que, num primeiro momento, você quer sair do anonimato e tentar o mais rápido possível criar uma comunidade. Sair do anonimato e conseguir o mais rápido possível que as pessoas te conheçam.
Aí eu vou te dar um exemplo prático. Quando a pessoa, por exemplo, compra comigo uma mentoria, eu vou oferecer para ela um upgrade. Qual que é o upgrade? Que ela participa do meu grupo de mastermind, do meu grupo de negócio. Quando a pessoa compra um desafio comigo, eu posso levar ela para uma imersão, também é um upgrade. Então, a ideia de LTV de ser somente um upsell não funciona mais. O LTV ele pode ser a pessoa comprar múltiplos low tickets. O LTV pode ser a pessoa passar 2, 3 anos com você em programas de assinatura. O LTV pode ser, por exemplo, a pessoa que ela não compra a mentoria com você, mas todas as imersões que você lança, ela compra. Lembra, no plural. Não adianta só querer criar mais campanhas de venda se você tem poucas fontes de lucro. Assim como não adianta você querer aumentar as suas fontes de lucro e poucas ações de vendas. Você tem que combinar os 3 movimentos. E isso que faz diferença. Então, eu mostrei que transformar um cliente em várias vendas consiste em entender que você pode começar vendendo uma assinatura, depois da assinatura pode vender um curso, depois uma mentoria. Mas você também pode começar oferecendo uma mentoria. Quem quiser comprar a mentoria já compra logo. E quem não comprar, você vai fazendo a escadinha para baixo. Que o empilhamento de funis e ofertas em camadas consiste em você entender que existem múltiplas fontes de lucro, formatos diferentes e comportamentos diferentes de compra. Então você tem que explorar isso também. E a comunidade como motor de retenção significa que todos os seus programas têm que ter um elemento ali de comunidade. Quando a pessoa compra uma mentoria comigo, ela vai ter um momento individual, mas ela vai ter um momento em comunidade, ela vai ter acesso aos conteúdos gravados, mas ela também vai ter acesso a encontros ao vivo, ela vai ter um fórum, ela tem um momento ali para engajar, um momento para conversar, um momento para ser acompanhado. Da mesma forma que quando eu quero construir uma LTV maior, eu entendo que não significa simplesmente em uma ascensão de valores, mas numa repetição de compra e numa continuidade. Esses são os elementos mais importantes e são esses modelos de funis que eu queria trazer para vocês, que é o que eu tenho aprendido aqui nos Estados Unidos, desde 2015 que eu participo de encontros de grupos de mastermind, desde 2018 que eu tenho empresa aqui nos Estados Unidos, desde o final de 2018 eu vim morar nos Estados Unidos, aí um período de 2020, né? Fiquei no Brasil e voltei em 2022 e até hoje. Eu participo dos eventos, eu busco aprender, porque eu entendo que nós precisamos ter referência. A gente não pode ficar só na bolha do Brasil, só do mais, do mesmo, mais, do mesmo, mais, do mesmo. Às vezes o Brasil está numa bolha presa há 10 anos, a galera falando das mesmas coisas. Então eu espero que essa aula possa minimamente abrir sua mente para entender que existem outras possibilidades de monetização, de funis, e que o empilhamento de ofertas, que a comunidade como motor de retenção, que transforma uma venda em múltiplas vendas, é o caminho para não somente você construir um resultado muito acima da média, mas você manter esse resultado, que para mim é essa parte mais importante. Combinado? Então é isso, galera. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo, que possa gerar muitas reflexões. Eu vejo vocês nos próximos passos, nos próximos eventos e, quem sabe, em próximas aulas, próximos conteúdos. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima. Fui.